Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada, antes de mais, por estarem neste segundo webinar e hoje vamos conversar sobre a avaliação, modo como o projeto do Fio da História 7 responde a todas as demandas curriculares e como é possível cumprir as aprendizagens essenciais e como se pode trabalhar em todas as vertentes da avaliação com o nosso projeto. Muito interessante. À minha direita tenho a minha colega Marília Gago, ao centro o Francisco Cantanhete e eu, Paula Torrão. Assim, neste sentido, neste fio da avaliação, aquilo que nós vos propomos é pensarmos numa primeira fase em relação às decisões curriculares que o professor tem que fazer, atendendo aos novos documentos orientadores em termos curriculares, e pensar esta avaliação integrada na sala de aula, ou seja, não termos que estar a fazer momentos específicos, com instrumentos específicos para avaliarmos os nossos estudantes, mas sim que ao longo da nossa sala de aula possamos fazer essa avaliação também dos nossos estudantes. Assim sendo, através do despacho de 2021, de julho de 2021, houve a revogação do programa de História de 91, bem como das metas curriculares que tenham sido propostas em 2013 e 2014. O fio da História 7 já seguia de uma forma a par e passo as aprendizagens essenciais e o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, assim como a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e os perfis profissionais referenciais de competência, se fosse aplicável. Ou seja, o fio da História 7 está em consonância com os documentos curriculares orientadores que, voltamos a sublinhar, são neste momento as aprendizagens essenciais, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, pela revogação do programa de História e das metas curriculares. Assim sendo, aquilo que nos aparece nas aprendizagens essenciais é uma noção de competência que está vinculada às propostas da OCDE, em que a competência é pensada nesta articulação entre conhecimentos, capacidades e atitudes. Estas mesmas competências, no caso da História, as competências específicas da História, estão também articuladas com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Marília, só um pormenor. É que realmente, se nós não tivéssemos seguido os documentos que neste momento estão em vigor, e que a Marília acabou de referir, os colegas estariam a trabalhar com um manual obsoleto. Sim, porque estariam a trabalhar uma série de assuntos, e todos nós sabemos que o programa é extensíssimo, estariam a abordar uma série de temas que neste momento não são considerados como os mais relevantes. Precisamos de compreender que as aprendizagens essenciais, aquilo que fizeram foi coar aquilo que se considerou mais relevante que um estudante à saída da escolaridade obrigatória soubesse sobre história, no caso em concreto da história, pensando no terceiro ciclo, quando acabasse o nono ano. Claro que depois história acaba por ser obrigatória nos cursos do secundário da área das humanidades, mas sim, todos aqueles projetos que seguiram o programa na altura e as metas curriculares e não tiveram em consideração as aprendizagens essenciais, acabam por estar a fazer com que os professores e os próprios estudantes tenham mais matéria para dar, se assim podemos dizê-lo de uma forma mais coloquial. E até porque se existirem avaliações externas, elas centralizar-se-ão sobre os documentos em vigor e não sobre os documentos que foram revogados. Com certeza, aquilo que está definido pelo IAV, e o próprio presidente do IAV já o disse em vários locais, é que ao haver avaliação externa só se irá focalizar nas aprendizagens essenciais definidas em 2018. Portanto, porquê? Porque o programa de 91 foi revogado, da mesma maneira que as metas curriculares de 2013 e 2014 foram revogadas. E, portanto, há muitos conteúdos e falando também da mesma forma coloquial, muitos conteúdos e muitos conceitos que deixaram de fazer sentido. Pelo menos não são obrigatórios. Por vezes, nós professores temos a necessidade de, por exemplo, não confundo, que nós tanto temos no nosso projeto, mas aí não é uma obrigatoriedade. Exato. De aprofundar o conceito, passa para a explicação ser mais integrada, sentirmos a necessidade de o abordar. Deixaram de fazer sentido nessa perspectiva, não é? Enquanto algo que é preciso cumprir para dar, digamos assim, complementaridade. E também não podemos esquecer que se nós autores detectarmos uma outra lacuna no documento das aprendizagens essenciais, lá está o saber mais para os colegas,
partilharem da nossa opinião, poderem complementarem e fazer a articulação que, na nossa perspectiva, deverá ser feita. Exatamente, porque a questão que aqui se coloca é, com as propostas que foram feitas pelo Decreto 54 de 2018 e pelo 55 de 2018, um por causa da educação inclusiva, o outro por causa da questão da flexibilidade, autonomia e integração curricular, já estavam a dar terreno também às próprias aprendizagens que foram homologadas nessa altura. Ou seja, mediante o contexto, o professor, que é um decisor do currículo, pode saber mais, pode fazer um saber mais, pode fazer uma aprendizagem por projeto, ou uma aprendizagem por problema, ou uma aprendizagem por investigação, adequando ao contexto escolar que o envolve. E quanto não é importante, muitas vezes até em determinados meios, em que os estudantes têm problemas específicos do seu contexto, compreender em maior profundidade um determinado tema, e hoje vamos mais à frente falar ali de algumas questões relativamente à formação de Portugal ou aos contactos interculturais, até que ponto fazer isto de uma forma mais abrangente, inclusivamente uma aprendizagem para o projeto, com um domínio de autonomia curricular. Ou não, depende agora daquilo que o professor realmente quer fazer. O professor neste momento tem uma grande liberdade e acresceu-lhe a responsabilidade. Normalmente a maior liberdade, maior responsabilidade. Responsabilidade essa também, que nos veio trazer o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, em que, para além das competências específicas da história, que é aquilo que a nós mais nos anima, temos também que contribuir para estas áreas de competências, numa perspectiva de uma base humanista, destes princípios integrados com a cidadania, com a liberdade, com a responsabilidade, com a participação, com a curiosidade, a reflexão e a inovação, que estão em sintonia com algumas propostas, nomeadamente de Gardner, professor da Harvard, da década de 80, que nos propõe as inteligências múltiplas. Todos nós temos um vasto conjunto, falam-se em 8, há quem fale mais, um vasto conjunto de inteligências múltiplas, umas mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas, mas para nós termos uma escola que seja realmente inclusiva e promotora de equidade social, temos também que promover nestes estudantes momentos em que eles não apenas e só utilizem, por exemplo, a inteligência linguístico-verbal ou lógico-matemática, porque aí todos os outros estudantes, por exemplo, com uma inteligência musical ou corporal, não terão as mesmas oportunidades em termos avaliativos e mesmo em termos de aprendizagem que os outros. E, portanto, nesta lógica de democracia para todos e equidade, as inteligências múltiplas coadunam-se aqui muito bem com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Também se relaciona com a autoestima, porque se apenas trabalhar um tipo de inteligência, os outros alunos vão, de alguma forma, como que destruindo a sua autoestima, quando, por vezes, eles são tão bons ou melhores do que os outros, se forem confrontados com a realização de atividades que estejam de acordo com o seu tipo, o tipo de inteligência que mais desenvolveram. Exatamente, o sucesso leva a mais sucesso, não é? Exato. A orientação e o sucesso promove esse mesmo sucesso. Além do mais, mesmo aqueles outros estudantes que até têm, por exemplo, a competência linguístico-verbal ou lógico-matemática bastante desenvolvida, alguns deles são os ditos bons alunos, não é? Eles também precisam de desenvolver as outras inteligências, porque aquilo que nós pretendemos, todos terem a possibilidade de um desenvolvimento holístico e humanístico. E, portanto, quanto mais alargado, melhor, porque irá permitir também o desenvolvimento de outras competências naqueles que as não têm, não é? Tão desenvolvidas e tão aperfeiçoadas. Com certeza, e nós também sabemos como, embora a escola não esteja a formar para o mercado de trabalho, mas nós sabemos que o mercado de trabalho cada vez é mais exigente. A escola forma para muitas outras coisas para além do mercado de trabalho, mas, seja como for, este desenvolvimento holístico e humanístico é extremamente importante. Bem, pensando agora nos referenciais curriculares, nas aprendizagens essenciais e na metodologia da própria ciência histórica, urge também aqui esclarecer algumas questões. Em termos de domínios de aprendizagem, ensino e avaliação em história, aquilo que parece inferir-se das próprias aprendizagens é que nós teremos aqui 3 grandes domínios.
o domínio associado à leitura, cruzamento e seleção de fontes históricas, e nesta leitura, cruzamento e seleção de fontes históricas termos presente que quanto mais esta competência estiver desenvolvida, melhor estamos a formar os jovens de hoje, que quantas vezes são bombardeados com desinformação, e portanto se eles conseguirem questionar as fontes dos diversos suportes, dos diversos estatutos e das diversas mensagens, não serem só mensagens convergentes, mas também divergentes e ou complementares, depende, estamos não só a formar o pensamento histórico destes estudantes e a dar resposta àquilo que a disciplina de História define para o terceiro ciclo, mas também a formar para a vida. Para além disso, a compreensão histórica contextualizada, que permite que consigamos olhar o outro ser humano na sua cultura e na sua relação com os outros seres humanos, e fazer este grande enfoque, trazer à história seres humanos, porque por vezes parece que a história é feita de gavetas e determinados temas e não necessariamente de seres humanos como nós, que viveram noutros tempos, noutras culturas, com outras circunstâncias, e que tudo isto passa pela narrativa histórica. A narrativa histórica é naturalmente diferente da narrativa da língua portuguesa, isto porque ela tem que ser descritiva e explicativa, é obviamente multiperspectivada e pode ter vários suportes. Não há necessidade de ser sempre uma narrativa escrita, ela pode ter outro tipo de forma de comunicação. E, portanto, agora o que vos propomos aqui é um olhar acerca de algumas propostas de 7º ano, em que estes domínios acabam por estar integrados nas tarefas de sala de aula, nas atividades de sala de aula. E então começamos com este primeiro capítulo, que aborda as invasões dos povos germanos na Europa Ocidental, em que se inicia com a localização no espaço e no tempo, mas também numa perspectiva contextualizada, ou seja, uma compreensão contextualizada não é só o espaço, não é só a data, é a compreensão desse fenómeno, dessa situação, dessa realidade histórica integrada no espaço em que aconteceu e no tempo em que aconteceu. Seguidamente temos então uma cronologia, um mapa com a localização dos povos germanos, portanto os locais onde cada um deles se instalou, e com o guião de questões que vai explorar de forma integrada toda esta realidade. Ou seja, neste caso em concreto, nós para além das questões do tempo de cronologia, temos um tempo com significado, e um tempo com significado e sentido porque temos aqui questões que lidam com vários segmentos temporais do passado e do presente. Por exemplo, a atual União Europeia apresenta semelhanças ou diferenças Exato. com o mapa da Europa do século XVI. Ou seja, a história não está desgarrada da realidade que o próprio estudante conhece do presente, e conseguir compreender que, por exemplo, as invasões, algumas foram pacíficas, será que foram violentas, será que é só algo do passado ou também é do presente? E, portanto, fazer sempre que esse movimento acontece, esse fenómeno acontece, provavelmente há pontos, não é, de contacto. Relativamente aos muçulmanos e à presença muçulmana na Península Ibérica e à construção do Império Muçulmano, nós podemos contar com animações no nosso projeto que começam por dar uma perspectiva global do assunto. Pode ser inicialmente, pode ser até introduzido depois do professor iniciar o assunto que vai, ou apresentar aos alunos, aos estudantes o assunto que vai iniciar, pode depois passar à animação, questionando-os sobre os aspectos que foram abordados, que foram trabalhados numa perspectiva mais global. Depois pode, a par e passo, explorar as questões das fontes que estão presentes no manual, pode utilizar também o PowerPoint, a apresentação em PowerPoint, que não é uma mera descrição de informação, contemplando uma grande diversidade de fontes, tem também questões para os alunos pensarem e refletirem, e terminam sempre com uma síntese. Um dos conteúdos mais complexos de trabalhar com os alunos do 7º ano será o feudalismo. Então, a arte do professor, e eu diria já agora dos autores de manuais escolares, passa muito por simplificar aquilo que é complexo. Sem ser simplista. Sem ser simplista.
E temos aqui uma evidência à nossa frente, que é esta fonte histórica, em que a dimensão dos castelos por si só transmite logo o essencial da mensagem que se pretende que o aluno adquira, que o aluno compreenda. Portanto, os alunos são questionados sobre as relações feudo-vassálicas, tendo por base aquela fonte em que os castelos vão diminuindo de monumentalidade à medida que o senhor vai perdendo importância. Portanto, as relações entre vassalo e suzerano. Depois, não podemos deixar de destacar a importância das nossas cronologias no manual do 7º ano e, obviamente, 8º e 9º. Tivemos uma preocupação de trabalhar o tempo na perspectiva diacrónica e sincrónica. E eu questiono desde logo um exemplo que é tão evidente para os alunos do 8º ano. O Renascimento e a expansão europeia. A esmagadora maioria dos alunos interioriza que o Renascimento se sucedeu à expansão europeia, quando a expansão europeia está intimamente relacionada com o Renascimento. Se os renascentistas defenderam, por exemplo, a esfericidade da Terra, Fernando Magalhães comprovou-a. Se os renascentistas defenderam que o homem, enquanto criação divina, de tudo conseguia explicar, tudo conseguia compreender e explicar, e caminhava para a perfeição, tal como a perspectiva demonstra, esse caminho para representar a perfeição, então os artistas que desenharam o mundo, também eles estiveram muito perto da perfeição ao desenharem o mundo como realmente aparecerem cartas, mapas, planisférios, também eles estão bem de acordo com a realidade. Portanto, é fundamental que se trabalhe o tempo diacrónico, mas o tempo sincrónico não pode ser ignorado sob a pena dos nossos alunos interiorizarem e chegarem ao secundário, que tudo sucede no tempo e nada é contemporâneo. Ou seja, haver uma compreensão de integração daquilo que vai sendo trabalhado, fundamental. E neste caso em concreto, o Francisco falou-nos aqui de uma competência específica da história extremamente importante, que está relacionada com a temporalidade, e a temporalidade nos seus diferentes sentidos, e não apenas e só na cronologia, na data, mas também, como nós vemos nestas tarefas, um professor, ao propor estas atividades ao seu estudante, está simultaneamente a trabalhar a questão da leitura da fonte histórica e da seleção da mesma informação. E, portanto, isto pode ser uma forma de, em sala de aula, o próprio professor estar a fazer uma avaliação integrada e não estar necessariamente a fazer mais um instrumento de avaliação que depois tem que levar para casa para corrigir, ele através da sua observação e utilizando rúbricas que nós também disponibilizamos no FIO da Educação do 7º ano, podem fazer esta forma integrada, esta leitura e acompanhamento dos próprios estudantes, como vemos ali. Que tipo de fonte escrita é, qual é o autor, qual é a localização, qual é o assunto, quais são as partes do próprio contrato de vassalagem, ou seja, estamos aqui a trabalhar a informação da fonte, mas também o contexto de produção da própria fonte. Por outro lado, temos outro tipo de sugestões, pensando no perfil da escolaridade, do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, nós temos que propor aos nossos estudantes outras formas de se exprimirem, não apenas e só uma comunicação que seja escrita, e neste caso em concreto, propomos aqui um desenho ou uma dramatização, em que este estudante pode então fazer sentido a realidade histórica que estudou e explicá-la de outras formas, utilizando outro tipo de inteligências. Ou seja, a concretização das inteligências múltiplas de uma delas, pelo menos. Exatamente. Portanto, ou seja, a concretização clara. Ora, o estudante deve ser, na nossa opinião, e de acordo com as propostas que fazemos, o estudante deve ser confrontado com diferentes experiências de aprendizagem. Ora, completar um esquema, completar um quadro, descrever um esquema, descrever um quadro, elaborar um pequeno texto justificando as suas afirmações com base em fontes. Neste caso, temos um esquema para o aluno completar sobre as relações feudo-vassálicas. E aqui eu destaco este aspecto, é que é importante que o aluno
olhe para a atividade e compreenda aquilo que lhe é pedido. E se os colegas repararem, este esquema começa por um pequeno texto lacunar, precisamente para que o aluno seja contextualizado na atividade que vai realizar. Se o esquema começasse apenas por preencher linhas, seria difícil o aluno identificar, compreender o que a expectativa do professor em relação ao seu desempenho. Isto é fundamental, que o aluno, à partida, saiba claramente a atividade que vai realizar, compreenda e que não tenha dúvidas sobre o trabalho a realizar. Neste caso é bem evidente. Depois, obviamente, vai completar o esquema com a informação que corresponde a cada linha e temos aqui já no âmbito de uma narrativa explicativa, até porque o aluno vai ter que trabalhar as ideias-chave, neste caso. Uma narrativa explicativa, de forma a que o aluno também, e se fosse possível, se o professor assim o entender, pode depois partir deste esquema para escrever um pequeno texto. Fazer uma banda desenhada. Fazer uma banda desenhada, exatamente. Muito interessante neste caso. E ao longo deste processo o professor vai avaliando. Eu costumo dizer que a avaliação formativa contínua não implica de forma alguma a construção de grelhas. Eu costumo afirmar que eu, na sala de aula parece-me que sempre segui essa avaliação. Quando um aluno tinha uma dúvida, eu chegava ao pé dele, mas porquê? Estás parado? Porquê é que paraste? Se estou a perceber isto. Então vamos lá ver o que não percebeste. E uma palmadinha nas costas, quando o aluno, então já acabaste? Acabaste isso. Uma palmadinha nas costas. Isto chama-se, Maria, não sei se concorda, chama-se avaliação contínua, avaliação para o sucesso. É uma avaliação formadora. Formadora, ou seja, o professor recebe o feedback e age de imediato. Portanto, esta forma de avaliar não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não, nem pode... E a esmagadora maioria dos nossos professores, com certeza que já implementam. Com certeza. Estou convencidíssimo disso. Com certeza que sim. Aliás, o que o Francisco está a referir, inclusivamente, é aquela lógica do feedback, mas também do feed-forward, ou seja, eu vou tentar perceber qual é a dúvida para ele conseguir ir mais longe. E o facto de nós começarmos uma atividade com esta iniciação e com clareza daquilo que se pretende, é para que o desafio nem seja demasiado fácil, que o leva a não querer fazê-lo, ou demasiado difícil, que com medo do insucesso também não o queira fazer. Portanto, é esse acompanhamento, essa avaliação formadora, que não é necessário ser toda, perdoem uma expressão, grelhada. Exatamente. Nós podemos ter grelhados, mas podemos ter cozidos, assados, ensopados, não é, Francisco, do seu Alentejo, e assados. Portanto, não há necessidade de apenas só ter grelhas. E aí só acrescentar que temos outra vez uma narrativa histórica, uma narrativa explicativa, com uma tipologia de questão completamente diferente e para se ver a diversidade com que nós podemos abordar esta questão, não é? Inclusivamente que esta explicativa até explicita a própria explicação, não é? Exato. Porque às vezes a explicação, 4 causas de qualquer coisa, pronto, mas pode ser mais eu posso só complicada. memorizar as causas e não saber que a causa A leva à consequência B, por aí fora. Muito bem. Nesta página falamos sobre a formação de Portugal, mais uma vez contextualizada no tempo e no espaço, mas não só. Todo o guião de exploração das fontes pretende uma compreensão integrada de espaço e tempo, como a Marília já referiu, o Francisco também, uma compreensão com sentido, que o aluno consiga atribuir sentido e significância àquilo que está a trabalhar e que está a estudar, e portanto vai também de uma perspectiva mais simples, sem ser simplista, a questões no final com um grau de complexidade, vamos dizer assim, maior. A seguir, temos uma outra atividade sobre o ser cidadão e aqui pede-se ao aluno que pense, reflita e dê a sua opinião sobre tudo aquilo que foi trabalhado, qual é o momento histórico que ele considera mais importante na formação de Portugal. E penso que aqui estamos muito a contribuir para o pensamento histórico do aluno, é para ele se pensar também historicamente, porque provavelmente vai haver diversidade na sala de aula. Uns vão escolher um momento histórico, um ano, e outros vão escolher outro, e é muito interessante, direi eu, refletir sobre essas diferentes perspectivas do aluno e perceber o que é que os levou a decidirem-se
por um determinado ano e outros por outro. Exatamente, porque aqui a questão não é tanto o ano que escolhe, tem mais a ver com a justificação, exato, com o argumento que apresenta, utiliza. não é? Por outro lado, ressaltar aqui uma atividade que até o Francisco gosta muito, que é o aluno selecionar uma imagem, uma cor e uma palavra e justificar. É um outro trabalho de síntese que apela também para as questões das inteligências múltiplas, portanto, para mobilizar outro tipo de inteligências e lá está, esta imagem, esta cor e esta palavra justificada são mais uma vez uma narrativa. Exato. Mais uma vez estamos a fazer sentido do próprio pensamento histórico dos nossos E aqui estudantes. muito a ideia de uma inteligência emocional. Eu gosto muito destas questões também exatamente por isso, por aquilo que eles revelam a esse nível em cada estudante. E ao longo do fio... E a justificação, não é? Que depois é apresentada. Claro. E ao longo do fio, como podem ver, nós temos vários ser cidadão, ou seja, estamos em articulação com a própria Política Nacional para a Cidadania, que é também um dos documentos de referência em termos curriculares. Ora, outra questão importante, até para percebermos a nossa identidade, é conhecerem os povos que chegaram a este retângulo onde a terra acaba e o mar começa. As invasões, as migrações chegavam aqui e esbarravam com o Oceano Atlântico. E muitos desses povos aqui ficaram, aqui se foram misturando e deram origem ao povo português. Dois desses povos foram os muçulmanos e os judeus. Então é importante que seja trabalhado também nesta perspectiva, que é a presença muçulmana e a presença dos judeus foi muito importante para, por exemplo, para um dos momentos que é considerado dos mais importantes da história de Portugal, foi a expansão dos séculos XV e XVI, embora isso depende das opiniões, não é? Talvez se não existisse a formação de Portugal, nunca teria havido expansão portuguesa. Se Dom João I não tivesse ganhado sido vitorioso em Aljubarrota, também não haveria expansão portuguesa. Então é importante trabalhar nesta perspectiva e de a história e, por vezes, os próprios documentos orientadores valorizam mais a guerra que a paz. E eu fico um pouco incomodado, sinto algum constrangimento, nomeadamente quando se trabalha as duas guerras mundiais, o peso, a importância que se dá ao conflito, aos mortos, e a paz é por vezes tratada de uma forma tão, eu diria, simplista, quando se deveria valorizar mais a paz do que a guerra. Então é importantíssimo, aqui a presença dos muçulmanos e dos judeus na Península Ibérica, nomeadamente os muçulmanos, seja trabalhada também na perspectiva das trocas culturais, da herança cultural que esse povo nos deixou, e não apenas do conflito bélico em que cristãos e muçulmanos, como se os alunos por vezes ficam com a ideia que permanentemente houve um conflito permanente em que muçulmanos e cristãos se degladiaram e que nada de positivo ficou, ou seja, apenas corpos, sangue, destruição de castelos, de casas, saques. Não, nós hoje somos muçulmanos, também muçulmanos e judeus. Exatamente. Aliás, esta é uma das circunstâncias que é cada vez mais fundamental que este diálogo intercultural. E este diálogo intercultural que não é só intercultural num determinado tempo, mas ao longo do tempo, porque se talvez não ouvíssemos algumas coisas que por vezes ouvimos aí nos mídia, se todos pensassem que 11% a 20% de nós portugueses temos origem judaica e origem muçulmana, portanto, talvez aí já integrássemos algo mais nas nossas próprias culturas e dialogássemos com muita mais facilidade. Aliás, como o próprio Papa Francisco, não é, Francisco? Que, na minha opinião, faz jus ao nome e tem uma atuação de enaltecer. É um verdadeiro representante de Cristo e que a mensagem de amai-vos uns aos outros como eu vos amei está presente no seu cotidiano. E que, afinal, somos todos filhos de Deus. Não há raças superiores nem inferiores, há apenas a raça humana, e só dizemos o nosso obrigado, Papa Francisco, que se prolonga o seu papado por muitos e longos anos, porque está a ser um modelo para a humanidade, quer para os católicos, quer para os não católicos. E enaltecendo sempre o esforço ecuménico que ele faz
que tem feito ao longo do seu papado, sem dúvida. Nos nossos recursos multimédia, não é? Retomando um bocadinho esta ideia, nós temos várias centenas de recursos multimédia, temos uma animação exatamente que faz esta articulação entre a questão da formação do Reino de Portugal e este diálogo entre os muçulmanos e os cristãos na altura do século VIII, mas também no presente. Como é que toda esta história faz sentido ao longo do tempo? Ora, os guiões de trabalho autónomo são um recurso inovador que surgiu num contexto específico, no contexto do ensino à distância. Eles pretendem dar resposta a essa questão, mas não só. É um recurso que pode ser trabalhado em sala de aula, pode ser trabalhado à distância, porque ele contempla todos os descritores das aprendizagens essenciais e todos os conceitos das aprendizagens essenciais. E é um recurso que integra diversos recursos, nomeadamente recursos multimédia, que já estão integrados neste recurso, formam um recurso único e que facilita o trabalho dos alunos. Por outro lado, tem uma componente de gamificação que, desde logo, agrada à esmagadora maioria dos alunos, logo parece-nos também uma componente importante, até para o trabalho à distância. Essa componente de gamificação não deixará também de motivar os alunos. Depois são trabalhadas diferentes fontes históricas, incluindo, repito, os recursos multimédia e com perguntas diversificadas. As questões, as tarefas que são apresentadas aos alunos são bem diversificadas. No final, para arrumar ideias, é importante que o aluno tenha uma síntese, e essa síntese está cá e pode ser também trabalhada de uma forma interativa. Já agora, praticamente todo o recurso é interativo, uma vez que o aluno realiza as atividades e tem acesso às soluções. Se errou, pode repetir. E, por vezes, também aparece um símbolozinho de uma lâmpada, que é se o aluno tem dúvidas, pois tem informação complementar que poderá esclarecer essas dúvidas. A síntese final arruma as ideias. E este recurso é também acompanhado de um glossário que trabalha não só os conceitos, define não só os conceitos que constam no documento das aprendizagens essenciais, mas outras palavras que nós consideramos poderão ser complexas para alguns alunos, e numa forma de evitar o erro, é tão importante corrigir o erro como preveni-lo. Nós, cá está na perspectiva que a Marília já referiu atrás, em que procuramos orientar o aluno na perspectiva de obter sucesso. Tem dificuldades, há recursos que pode usar para ultrapassar autonomamente as suas dificuldades. Por fim, temos uma atividade de metacognição. É importante, mesmo que os alunos não realizem esta atividade de metacognição diariamente, mas que de vez em quando, sejam levados a refletir sobre o seu processo de aprendizagem, o que aprendi hoje, o que não aprendi, se não aprendi, que razões contribuíram para que eu tivesse dificuldades na aquisição das aprendizagens e o que é que poderei fazer no futuro para melhorar o meu desempenho. Portanto, a metacognição deve estar presente, embora sabemos que os 2 tempos letivos, infelizmente atribuídos à história, nem sempre permitem essa atividade de metacognição diária. Para além do ensino remoto, que pode ser utilizado este guião de trabalho autónomo, também pode ser útil para, no final de uma aula, de uma sequência de aulas, o professor propor em sala de aula a utilização deste mesmo guião de trabalho autónomo, porque assim, mais uma vez, arrumam-se ideias, fazem-se sínteses e há um momento que também pode permitir a metacognição. Ou seja, uma avaliação integrada no trabalho de sala de aula, sem necessidade de novos instrumentos. Os guiões podem ser trabalhados em sala de aula, como a Marília disse, e no caso de os alunos terem errado ou a aula não ter chegado para completar o guião, disponibilizados no Classroom ou numa das plataformas que atualmente todos nós utilizamos, disponibilizá-los para os alunos voltarem a fazer em casa, para consolidarem aquilo que já fizeram e voltarem a fazer as atividades em que tiveram mais dúvidas. É também uma forma de utilizar mais numa outra perspectiva os guiões de trabalho autónomo. Devo dizer, para terminar, que os meus alunos têm feito e que gostam muito, e nomeadamente gostam muito das dicas, porque às vezes emperram,
quando fazem em casa ou quando estão nos computadores a fazer, e uma pessoa não consegue chegar a todos, não é? Ao mesmo tempo. E, portanto, as dicas ajudam a colmatar e a explicitar as dificuldades, e, portanto, eles sentem que com a dica, voltam lá e conseguem fazer e têm sucesso e ficam todos contentes. Estamos a falar de 7º ano, não é? Isto, a autoestima melhora um bocadinho com isso. E promove-se a autonomia. Exatamente, o objetivo principal. Muito obrigada a todos pela vossa presença, a todos e a todas pela vossa presença mais uma vez, e marcamos um próximo encontro no webinar 3. Até lá.